Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. E aí, bom dia crianças, tudo bem? Animados para mais uma aula de língua portuguesa? Eu sou o professor Júnior, tá? E vou trabalhar com vocês essa semana, tá? Eu sou o professor da escola Zeneida, né? Aqui eu trouxe para vocês verem um mapa que mostra na nossa cidade aqui de Ponta Grossa as 84 escolas que compõem a nossa rede municipal. Provavelmente, com certeza, você estuda em uma dessas escolas. Para que vocês saibam de qual escola eu venho dessa aqui, uma escola bem retirada, chamada Escola Zeneida, que fica numa vila chamada Santa Edviges. Lá eu dou aula para o 4º ano, mas esta semana eu serei o professor de língua portuguesa de todos os alunos do 4º e do 5º ano da rede municipal. Essa é a escola que eu trabalho. E o que nós vamos precisar para a aula de hoje, né? Eu gostaria que você fosse separando aí o nosso material. Caderno, lápis e borracha. Quais são os objetivos da nossa aula? Hoje nós temos 3 objetivos a serem trabalhados. O primeiro deles será ler, compreender e interpretar textos de diferentes gêneros. Então, vocês vão perceber que na aula de hoje nós temos vários textos, cada um composto de uma maneira diferente. Também vamos identificar a função social dos textos, ou seja, para que esses textos foram escritos, qual é o objetivo, a que público eles se destinam. E também relacionar os textos que nós vamos trabalhar com ilustrações e outros recursos gráficos, ou seja, tabelas, infográficos e quadros. Nesse tempo de quarentena, nós temos ficado muito em casa e para iniciar o nosso trabalho com os textos, o professor trouxe um texto que fala sobre o brincar, né? Em casa nós temos brincado bastante, né? Nós não podemos sair, esse isolamento social faz com que a gente crie muita coisa para fazer em casa. Uma delas é brincar. Vocês sabiam que brincar não tem único e exclusivamente o objetivo de diversão? Para isso o professor trouxe um texto, olha só que texto legal e colorido, que fala sobre os 10 benefícios das brincadeiras para o desenvolvimento infantil. Reparem que esse texto, ele não é organizado conforme como a gente viu nas últimas aulas de língua portuguesa, nas 2 últimas semanas, como a professora Simone, por exemplo, que trabalhou a autobiografia que vocês fizeram, ou a professora Lucimara, que trabalhou com os contos que eram organizados em parágrafos e tudo. Esse texto ele é organizado de uma maneira diferente. Veja que ele tem bastante imagem e ele é organizado, olha, por elencos, né? Foram elencados os 10 benefícios das brincadeiras. Vamos ler junto comigo então? Brincar é coisa séria. 10 benefícios das brincadeiras para o desenvolvimento infantil. Primeiro deles, acabam com o tédio e a tristeza. Geralmente a gente vai brincar porque quer sair do tédio, né? Segundo, incentivam a socialização e fortalecem o vínculo entre pais e filhos. A quarentena veio aí para mostrar que realmente isso é verdade, né? Nós estamos em casa, agora nesse momento, sem ter o contato com os colegas da escola e tal. Então, o vínculo entre os pais e os filhos, ele aparece nesse momento aí com as brincadeiras. Terceiro benefício, estimulam o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo, né? A criança que brinca é uma criança que tem energia, então o desenvolvimento dela vai ser com certeza muito melhor. Quarto benefício, desenvolvem o otimismo, a cooperação, o autocontrole e a negociação. Quando nós vamos brincar, nós precisamos combinar com o nosso colega quais serão as regras, como é que vai funcionar, quem é que vai começar, quem é que vai depois. Então, é um benefício também. Quinto benefício, ensinam a criança a administrar suas decepções e a enfrentar as adversidades. Com certeza, né? Não é sempre que a gente ganha. E nas brincadeiras a gente aprende a trabalhar com o autocontrole, que nem sempre a gente vai ganhar, que às vezes a gente
vai perder e a vida é assim, né? Sexto benefício, ensinam a ter respeito. A criança aprende a respeitar, ouvir e entender os outros e suas diferenças. Nem sempre, né, a brincadeira vai ser de agrado de todos, então é preciso negociar, é preciso conversar e decidir. Sétimo benefício, promovem a criatividade e imaginação. Já pensou, você está num lugar fechado, começa a chover, os brinquedos estão todos em outro lugar e agora? Vamos brincar do quê? Às vezes, com o material que nós menos imaginamos, nós desenvolvemos uma brincadeira super joia. Oitavo benefício, estabelecem regras e limites. Nós precisamos entender que na nossa vida, muitas coisas precisam de organização e regras. As brincadeiras estão aí para nos ensinar isso. Nono benefício, desenvolvem a atenção e o raciocínio estratégico. Muitas brincadeiras exigem que a gente fique atento para não cair e não perder, né? E o décimo objetivo, ajudam a manter em ordem a saúde emocional dos pequenos. Então, quando a gente brinca, a gente está tendo uma infância saudável. A criança que brinca é uma criança feliz. Diante de tudo isso de bom que a brincadeira nos traz, para a aula de hoje, que nós vamos trabalhar com textos, o professor trouxe uma brincadeira. Vamos conhecer? Esta brincadeira se chama roleta textual. Reparem comigo, o professor confeccionou uma roleta. Vocês já devem ter visto em vários programas de televisão como que essas roletas funcionam. A gente gira e aonde ela para, nós temos uma atividade, né? Reparem comigo que nós temos aqui a imagem de um remédio, né? Nós temos a imagem de uma família extremamente feliz. Nós temos também aqui a imagem de um golfinho. O Zé Gotinha, vocês conhecem o Zé Gotinha? Ele é o garoto propaganda das campanhas de vacinação. E é justamente uma vacina contra o coronavírus que nós estamos buscando aí para poder voltar às nossas atividades, né? A imagem de um refrigerante. Então nós temos várias imagens aqui. Estas imagens, à medida que o professor girar, elas vão parar num texto. E aí a gente vai trabalhar com o texto. Combinado? Vamos lá? Podemos girar então a primeira vez? Entenderam como vai funcionar, né? Vamos lá, vamos ver qual será o nosso primeiro texto. Olha só, em tempos de pandemia, quando nós estamos falando de buscar uma vacina contra o coronavírus, o Zé Gotinha é nosso primeiro sorteado. Vamos lá então? Olha o texto que nós trouxemos para trabalhar com o nosso mascote, o Zé Gotinha. Reparem, é um texto totalmente diferente de uma narrativa, de uma autobiografia ou de um conto, por exemplo. É um texto extremamente visual, né? Vamos ler comigo que informações esse texto nos traz? Olha lá. Plantão de vacinação. Amanhã, 11/8. Se tem infância, tem vacinação. Contra a poliomielite e o sarampo. 5 unidades de saúde ficarão abertas neste sábado, das 8 às 17 horas. Esta é uma campanha de vacinação feita pela nossa cidade, aqui pela Secretaria de Saúde do nosso município, né? Pela Prefeitura de Ponta Grossa. Então reparem que como os textos podem se apresentar de diversas maneiras. Nós temos inúmeros aqui, ó, que chamam a atenção, inúmeros motivos que nos chamam a atenção para esse texto. É um texto totalmente diferente, mas que traz muita informação. Para ver se a gente entendeu bem, o professor trouxe uma atividade. Um verdadeiro e falso. Vocês gostam de trabalhar com verdadeiro ou falso? Vamos lá. Ó. Após a leitura e compreensão do cartaz da campanha da vacinação, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Lá no seu caderno ou no material complementar que você recebeu lá da sua escola, provavelmente você está com esse texto em mãos. Então, se você estiver, responde dentro dos parênteses. Se você não estiver, anota no caderno. Primeira atividade. Todas as unidades de saúde estarão abertas durante o plantão de vacinação. Vamos buscar essa informação aqui no cartaz. Um tempo para vocês responderem. Segunda. A vacina referente a esta campanha protege contra o sarampo e a poliomielite.
Será que esta informação está no texto? Busquem lá para responder. Se for verdadeiro, letra V. Se for falso, letra F. Terceiro, o vírus do sarampo e da poliomielite também causa coronavírus. Será que esta informação está no nosso cartaz? Respondam lá. Quarto, o plantão de vacinação acontecerá no sábado, 11/8, das 8 às 17 horas. Será que é isso que o cartaz nos informa? Lembrem sempre, V se for verdadeiro, F se for falso. Quinto, esse texto é direcionado aos responsáveis pelas crianças a serem vacinadas? Se for verdadeiro, letra V. Se for falso, letra F. Respondeu as 5? Podemos conferir? Vamos lá! Todas as unidades de saúde estarão abertas durante o plantão de vacinação. Resposta falsa. Olha lá no nosso cartaz. 5 unidades de saúde ficarão abertas. Então o cartaz não traz quantas unidades existem e se serão todas. Ele diz que 5 unidades estarão abertas. Então a primeira, falsa. Segunda, a vacina referente a esta campanha protege contra o sarampo e a poliomielite? Verdadeiro. Olha só, aqui nós temos, olha, contra a poliomielite e o sarampo. Terceiro, o vírus do sarampo e da poliomielite também causa coronavírus? Falso, essa informação nós não temos no texto. E por que nós também podemos chegar a essa conclusão? O motivo de nós estarmos tendo essas aulas pela TV é justamente porque o coronavírus ainda não possui uma vacina. E o cartaz conta que o sarampo e a poliomielite já possuem vacina. Repare lá no seu cartão de vacinação, na sua carteirinha de vacinação, você provavelmente já foi vacinado contra o sarampo e a poliomielite. Quarto, o plantão de vacinação acontecerá no sábado, 11/8, das 8 às 17 horas? Verdadeiro, essa informação está aqui, ó. Plantão de vacinação amanhã, 11/8, das 8 às 17. E a última, que também é verdadeira, esse texto é direcionado aos responsáveis pelas crianças serem vacinadas? Sim, essa vacina acontece para crianças muito pequenas, então quem vai ter acesso a esse cartaz são os pais e os responsáveis. Vamos voltar para a nossa roleta? Então agora nós já sorteamos o nosso amigo Zé Gotinha, né? Vamos ver qual será o nosso próximo texto. Olha só, já parou no nosso refrigerante. Vamos ver que texto a imagem do refrigerante nos traz. Refrigerante 220 ml, informação nutricional, não contém glúten. Então eu já consigo deduzir que esse texto ele vem na embalagem do produto, né? É um texto também diferente de uma narrativa, de uma autobiografia ou de um conto, por exemplo, né? Ele traz aqui que uma porção de 200 ml, ou seja, de um copo, contém o valor energético equivalente a 58 calorias, 14 gramas de açúcares, né? Gorduras totais 0 gramas, gorduras saturadas também 0 gramas e sódio 22 miligramas. Né? Essa porcentagem de valores que vem aqui embaixo da quantidade, ela é referente, né, a uma dieta de 2.000 calorias, né? Um valor diário de açúcar ainda não foi estabelecido, por isso que ele não apresenta. Também traz os ingredientes deste produto, né? Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, reguladores de acidez, ácido cítrico e citrato de sódio, aroma sintético idêntico ao natural, corante caramelo 4, conservadores sorbato de potássio e benzoato de sódio, edulcorante ciclamato de sódio 17 mg e sacarina de sódio 2 mg por 100 ml. Não contém glúten, tem 37% menos açúcares, contém aromatizante idêntico ao natural. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. Então você veja, é um texto que traz informações a respeito de um produto que será consumido, né? Vamos ver se a gente consegue interpretar esse texto?
Primeira questão. Observando o rótulo do refrigerante, responda. Qual a quantidade de açúcares num copo de 220 ml de refrigerante? Então, veja, é um texto que foi organizado, mas que eu consigo identificar essas informações. Será que é 22 gramas? Ele está me perguntando a quantidade de açúcares. 22, opa, eu tenho o número 22 aqui, mas ele é referente ao sódio. Então, provavelmente a letra A não é, né? 22 miligramas, olha, novamente o 22 miligramas, mas também é sódio. Opa, não é. 14 gramas, ele quer saber a quantidade de açúcares. Então, açúcares, 14 gramas. Opa, provavelmente é aqui. Por que não é a letra D? Porque lá diz 14 miligramas. Olha, a unidade de medida é diferente. Os açúcares, eles estão medidos em gramas. Então, a resposta certa é a letra C. Onde que essa informação está presente no texto? Aqui. Muito bem. Se você respondeu a letra C, está certinho. Vamos para o número 2? Localize no texto e registre em seu caderno. Então, lá no seu caderno ou na atividade complementar que você recebeu da sua escola, registre 3 ingredientes presentes nesse produto. Busque lá no texto onde essa informação pode ser encontrada. Vamos olhar lá, um tempo para vocês responderem. Tem vários ingredientes, né? E essas informações, elas estão localizadas onde? Aqui, ó, nesta região. Então, os ingredientes, né, a atividade pede para a gente citar pelo menos 3, mas estão elas aqui, ó, água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, sejam eles quais você respondeu, se estão dentro desta parte do texto, está correto. E para qual público esse texto é direcionado? Que público esse rótulo, essas informações nutricionais desejam atingir, né? Para quem eles foram escritos? Será que é para os produtores de refrigerante, para quem produz o refrigerante? Será que é para os consumidores, quem compra o refrigerante? Será que é para os revendedores ou para os distribuidores, né? Quando eu compro um produto, se eu estou aqui com uma lata de refrigerante, os produtores? Não, né? Os consumidores? Provavelmente. Os revendedores? Também não. Os distribuidores? Também não. Resposta certa, letra B. Parabéns se você respondeu a letra B. E assim nós terminamos mais um texto. Repare, nós já trabalhamos com 2 textos. Esses 2 textos se apresentam de maneiras diferentes. Se nós formos lembrar lá do texto da brincadeira no começo da aula, são 3 maneiras diferentes que os textos se apresentam. Então, quando nós falamos em texto, não necessariamente nós estamos falando de escrita, parágrafos, organização por ideias e sentidos, né? Nós temos diversas maneiras. Agora, nós vamos para o nosso próximo texto. Vamos lá? Voltando para a roleta. Olha só, o nosso terceiro texto, ele traz a imagem de um remédio. Vamos ver que texto essa figura nos traz. Bula de remédio. Você sabe o que significa bula? Bula são aquelas informações a respeito do medicamento, né? Vamos ler como que é a bula deste remédio. Vitamin comprimidos, embalagem com 50 comprimidos, composição sulfato ferroso 400 mg, vitamina B1 280 mg, vitamina A1 280 mg, ácido fólico 0,2 mg, cálcio 150 mg. Informações ao paciente. O produto, quando conservado em locais frescos e bem ventilados, tem validade de 12 meses. É conveniente que o médico seja avisado de qualquer efeito colateral. Indicações no tratamento das anemias. Contraindicações: não deve ser tomado durante a gravidez. Efeitos colaterais: pode causar vômito e tontura em pacientes sensíveis ao ácido fólico da fórmula. Posologia: para adultos, um comprimido 2 vezes ao dia. Para crianças, um comprimido 1 vez ao dia. Laboratório Infarma S.A.,
Responsável, Dr. R. Dias Fonseca. Esse texto foi retirado desta fonte, né, da Maria Fernandes Cocker. Então, vamos reparar, é uma nova forma de apresentação textual, outra maneira de se fazer um texto. Mais uma vez, um texto que traz informações, né? Vamos ver se a gente compreendeu bem essas informações do texto? Primeira atividade, anote lá no seu caderno. Qual a função de uma bula de remédio, né? Para que esse texto serve? Ele serve para dar informações sobre o medicamento, ele serve para emocionar o paciente, serve para curar o paciente ou para contar a história do medicamento. Um minutinho para vocês pensarem. Um texto que emociona o paciente? Não, né? Letra B está errada. Será que ele cura o paciente? Só o texto em si? Provavelmente não. Ele conta a história, esse medicamento surgiu no ano tal. Não, não é uma história. Então, restou para a gente a informação da letra A, dar informações sobre o medicamento. Uma bula serve justamente para isso, para dar informações sobre o medicamento. Número 2. No texto, a palavra composição. Esta palavra significa o quê? O que ela indica? Letra A, as situações contraindicadas do remédio. Letra B, as vitaminas que fazem falta ao homem. Letra C, os elementos que formam o remédio. Ou letra D, os produtos que causam anemias. Então nós vamos voltar lá para o nosso texto e buscar a palavra composição. Olha só, ela está localizada nesta região do texto, né? Onde ele vai elencar aqui, ó, vários componentes, né? Sulfato ferroso, vitamina B1, vitamina 1, ácido fólico, cálcio. Então, as situações contraindicadas do remédio, letra A, não é. Letra B, as vitaminas que fazem falta ao homem, também não. Letra C, os elementos que formam o remédio, provavelmente. Letra D, os produtos que causam anemias, também não. Então, acertou quem respondeu a letra C. Composição indica os elementos que formam o remédio. Na atividade 3, esta bula é do medicamento Vitamin. Para qual tratamento esse medicamento é indicado? Novamente, nós voltamos ao texto. Vamos lá, anote no seu caderno. Letra A, ele é indicado para tratar dores de cabeça? Letra B, para o tratamento de gripes? Letra C, para o tratamento de viroses? Ou letra D, para o tratamento de anemias? Então vamos lá, ele está perguntando qual a indicação do medicamento, né? Então vamos lá para indicações. Dores de cabeça? Não, né? Tratamento de gripes? Também não. Viroses, doenças causadas por vírus? Também não. Indicações, tratamento de anemias. Acertou quem respondeu a letra D. Parabéns, eu sei que vocês estão acertando todas. Na quarta questão sobre a bula do Vitamin, para quem esse medicamento não é indicado? Então olha lá, segundo a bula, segundo o que está escrito no texto, para quem esse medicamento não é indicado? Para pessoas idosas, B, para crianças, C, para mulheres grávidas ou D, para homens? Vamos lá nas contraindicações, né? Para quem ele não é indicado, quem não deve utilizar esse medicamento. Para pessoas idosas? Não, o texto não fala nada disso, né? Para crianças? Também não. Mulheres grávidas? Opa, talvez. Homens, vamos lá? Contraindicações. Não deve ser tomado durante a gravidez. E voltamos novamente para a nossa roleta. Ainda existem 2 textos que não foram sorteados. Vamos lá? Olha só, nós temos aqui uma família, né? Uma mãe e 2 filhos. A sua família é assim? Vamos dar uma olhada no texto que a roleta nos traz?
Família. Olha só, vocês sabiam que isso aqui também é um texto? Isso aqui lembra o quê? Isto aqui lembra um dicionário, né? Um dicionário. O nome desse texto aqui é verbete, é uma outra forma de apresentação de textos, né? Segundo o nosso texto, família é um substantivo feminino, né? É um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Então, olha só, um texto pequeno. Vejam só o tamanho. Isso aqui é um texto, é uma forma de apresentação textual. Esse texto, esse verbete de dicionário, qual é a função dele, né? Será que a função dele é A, entreter o leitor, B, informar o leitor sobre um acontecimento? Será que a função desse texto é emocionar o leitor? Ou letra D, informar o leitor sobre um conceito? Geralmente, quando nós vamos buscar o recurso do dicionário, nós não estamos buscando entretenimento. Então, a letra A não é. Letra B, informar o leitor sobre um acontecimento? Também não. Letra C, emocionar o leitor? Acho que não é essa a alternativa. Informar o leitor sobre um conceito? Sim, o dicionário geralmente nós utilizamos quando nós vamos buscar o conceito, o significado de uma palavra. Então, se você respondeu a letra D, parabéns, você acertou. Número 2. Segundo o verbete, segundo o que está escrito no texto que nós estamos trabalhando, nós podemos afirmar que família é: letra A, um grupo de pessoas que se gostam e geralmente moram juntas. B, formada somente por pessoas que possuem laços sanguíneos? Letra C, formada por todas as pessoas que convivemos? Ou letra D, formada por todas as pessoas que gostamos? Vamos voltar para o texto? Olha lá, ó. Família é um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos, né? Ou seja, que se querem bem, que geralmente compartilham o mesmo espaço. Geralmente, não obrigatoriamente, né? E mantém entre si uma relação solidária. Então, letra A, um grupo de pessoas que se gostam geralmente moram juntas? Ok, eu acho que pode ser uma resposta certa. Letra B, formada somente por pessoas que possuem laços sanguíneos? Não é verdade, às vezes fazem parte da nossa família pessoas que não têm o mesmo laço sanguíneo que a gente, né? Então, letra B vamos eliminar. Letra C, formada por todas as pessoas que convivemos? Não, a gente convive com o vizinho, convive com os amigos na escola e nem por isso eles são da nossa família, né? Ou letra D, formada por todas as pessoas que gostamos? A gente pode gostar do professor, pode gostar da professora e nem por isso faz parte da nossa família. Então, este texto, ele fala que família é um grupo de pessoas que se gostam e geralmente moram juntas, né? E agora que nós já trabalhamos com 4 textos, não preciso nem girar a roleta. O único que sobrou é o nosso amigo golfinho. Vamos lá então? Golfinho salva vidas. Parece estranho, mas é real. Na Itália, um garoto de 14 anos foi salvo por um golfinho quando caiu de um barco no sul do país. Com a ajuda de seu focinho, Filippo, como o dócil animal foi batizado, levou o menino que não sabia nadar até a embarcação de onde caiu. Então, o pai do garoto pôde retirá-lo da água são e salvo. Realmente, o mundo animal é surpreendente. Já pensou você ser salvo por um golfinho, né? Vejam só, um outro tipo de texto, uma outra forma de apresentação textual. Vamos ver o que esse texto nos questiona? O texto Golfinho Salva Vidas tem a finalidade do quê? De dar uma notícia? De fazer uma propaganda? De transmitir um ensinamento ou de divertir o leitor? Anote lá no seu caderno. Ele contou a história, né, de um menino que caiu, ou seja, foi um acontecimento. Então ele deu uma notícia? Sim, né? Fez uma propaganda? Não, letra B podemos eliminar. Letra C, transmitiu um ensinamento?
Também não. Geralmente o ensinamento ele vem naqueles textos que possuem uma moral, ou seja, as fábulas, né? Letra D, divertir o leitor? Não, a gente fica até preocupado com relação ao menino, né, sendo salvo pelo golfinho. Então a resposta certa, letra A. Número 2, este texto, O Golfinho Salva Vidas, foi publicado onde? No livro Filipo e o Golfinho, na revista Fundo do Mar, no Jornal dos Golfinhos ou na revista Zá? Vejam lá, 4 alternativas, A, B, C e D. Quando nós temos um tipo de texto como esse, uma notícia que nós já vimos, nós temos que buscar a fonte, né? Onde ele foi publicado. A fonte geralmente vem aqui embaixo, olhem só. Revista Zá, ano 5, número 42, São Paulo, Pinos, ano 2000. Então a resposta que mais se enquadra não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C. Resposta correta, a letra D. Parabéns se você marcou essa alternativa. Número 3. E quem é o Filipo que é citado no texto? Olha lá, o pai do menino que se afogou é a alternativa A. Letra B, o golfinho que salvou o menino que se afogou ou o barco onde o menino e o seu pai estavam? A, B, C ou D? Quem era o Filipo, afinal? Vamos buscar no texto essa informação? Olha lá, ó. Filipo, como o dócil animal, foi batizado. Opa, então Filipo era o nome do animal, do golfinho. Então, letra A, o pai do menino? Não. O golfinho que salvou o menino? Certo. Letra C, o menino que se afogou? Também não. Ou letra D, o barco onde o menino e seu pai estavam? Também não, né? Resposta certa, letra B. Parabéns, eu tenho certeza que você acertou. Bom, então agora que nós já trabalhamos com os nossos 5 textos, nós podemos chegar à conclusão que todos esses textos eram textos informativos, eles tinham características em comum. Quais são as características de um texto informativo? O texto informativo, ele traz brevemente um tema, um fato, ele tem uma linguagem, uma produção objetiva, né? Uma linguagem clara, direta, ele traz informações aos leitores, transmite informações sem duplas interpretações, ele tem uma linguagem mais denotativa. A linguagem denotativa é aquela que significa exatamente o que está escrito, né? Não tem uma figura de linguagem, né? Ele apresenta dados, referências sem a subjetividade, né? Não transmite sentimentos, sensações. Então, resumindo, de uma maneira geral, o autor dos textos informativos ele tem a única e exclusiva preocupação de informar o leitor acerca de algo. Informar os componentes de um remédio, informar sobre uma campanha de vacinação, informar o significado de um termo, por exemplo, família, que foi o que nós vimos. Então, essas são as características do texto informativo. Tudo bem? O professor trouxe para vocês uma tarefa. Lá no material complementar que vocês receberam, tem um outro texto que traz outros recursos aqui também. É um texto informativo. Nesse texto informativo, vocês vão ler o material complementar que vocês receberam, realizar as atividades e mandar uma foto para a gente com a atividade que vocês realizaram. O texto é sobre o tráfico de animais silvestres, então realize a sua atividade e envie para a gente. Na próxima aula nós vamos corrigir, beleza? A nossa aula está chegando ao fim, nós já trabalhamos sobre os textos informativos, mas o professor também trouxe uma leitura divertida, é o quadro Leia para mim. Vamos lá? Você conhece a lenda das cataratas? Uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Elas ficam no nosso estado e na lenda se conta a seguinte história. Os índios que viviam à beira do rio Iguaçu, chamados caigangues, tinham devota crença num deus em forma de uma gigante serpente que governava o mundo e as águas, chamado de M'Boi. O deus era filho do poderoso deus Tupã. Os caigangues respeitavam muito M'Boi, e toda vez que alguma punição à tribo acontecia, como a ausência de peixes e água poluída, eles atribuíam esses problemas à ira de M'Boi. Para parar os castigos, os caigangues, querendo evitar a fome e a angústia, fizeram um trato com o deus serpente.
No acordo, todo ano uma bela índia da tribo era oferecida a ele, como oferenda a M-Boi, para assim o Deus Serpente os abençoar de volta com água fresca para beber e peixes para comer. M-Boi gostou do trato e concordou em selar esse acordo. As índias escolhidas sentiam orgulho da sua tarefa, já que para elas significava um sacrifício honroso pela sobrevivência da tribo inteira. Até que um dia, o cacique da tribo, Igone, teve que prometer sua própria filha Naipi ao deus das águas, pois Naipi era tão bela que reza a lenda que até as águas dos rios paravam quando ela deslumbrava seu reflexo na água. Como foi consagrada ao deus serpente, Naipi viveu em seu culto para cumprir seu destino. Porém, um jovem guerreiro entre os caigangues chamado Tarobá se encantou com a índia Naipi, enquanto admirava a jovem em uma das suas danças típicas indígenas. A beleza e graça de Naipi fizeram o guerreiro Tarobá se apaixonar, e aí começou um romance proibido. No dia da consagração de Naipi para M-Boi, vários preparativos foram armados, enchendo a aldeia de decorações e bebidas como cauim, bebida típica feita de milho fermentado, onde claramente uma data importante e comemorativa iria se iniciar. Porém, muito apaixonados, Tarobá e Naipi acabaram abandonando crenças antigas, sabendo que corriam perigo ao desrespeitar e quebrar o acordo com o enorme deus serpente M-Boi. Mas, para fugir desse destino, Tarobá e Naipi aproveitaram da distração do pajé e do cacique, que estavam embriagados de cauim, além dos demais índios que bebiam e dançavam festejando. Vendo essa situação, os dois aproveitaram essa chance para escapar, e assim foram descendo o rio em uma canoa, correnteza abaixo. Para seu desgosto, M-Boi notou a fuga e ficou enraivecido pela traição, os seguindo o rio abaixo. A serpente nadou e notou onde os dois queriam ir, que era para o rio Paraná, onde era território proibido para o deus das águas. Então, percebendo que Tarobá e Naipi estavam quase chegando no rio Paraná, a enorme serpente pegou o impulso e penetrou o interior do rio, aprofundando até a terra, retorcendo seu corpo com extrema fúria, a fim de acabar com os dois jovens índios. Seu ato violento gerou uma profunda fenda onde as águas caíram e criaram as grandes cataratas. Presos nas águas, a canoa dos dois apaixonados caíram de uma elevada altura, desaparecendo para sempre, onde até hoje nunca mais foram vistos. Mas de acordo com a lenda das cataratas, o grande deus Tupã os teria castigado por todo o teu atrevimento e brigas e os transformou em outros seres. Naipi virou uma rocha, sendo uma das maiores presentes ao redor das cataratas, presa em sua forma para sempre, ricocheteada pelas águas nervosas do rio. Já Tarobá foi transformado em uma palmeira, ficando bem à beira de um enorme abismo, para ficar encurvado sobre a garganta do rio, onde M-Boi foi aprisionado na entrada de uma gruta, nas profundezas da garganta do diabo, onde o monstro pudesse ficar vigiando pela eternidade as suas duas vítimas. E foi assim que surgiu essa maravilha do mundo natural, uma riqueza do nosso estado e da nossa cultura. E essa foi a nossa primeira aula de língua portuguesa da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Na quarta-feira nós estaremos aqui novamente para mais uma aula. Lembre-se da sua tarefa. Beijos do professor Júnior e até mais! Vem aí, matemática! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olá também aos nossos colegas, amigos aí da Educação de Jovens e Adultos. Bem-vindos aqui à nossa aula de matemática com a professora Ana Lee. E hoje nós vamos ver na nossa aula uma coisa assim que a gente usa bastante na nossa vida. E a gente vai aprender a olhar por diversos ângulos para essa nossa aprendizagem de hoje. Vamos ver o que é?
Hoje nós vamos construir ou ampliar estratégias de cálculo para as adições. Isso mesmo, as adições. Porque a adição é a soma, né? Somar, né? Juntar quantidades, acrescentar quantidades. Então, quando a gente junta, acrescenta quantidades, a gente está fazendo uma adição. Só que às vezes a gente, né, faz assim, resolve problemas de adições e muitas vezes a gente fica assim com um certo medo, um certo receio, porque não sabe fazer aquela conta direito, não se apropriou ainda, né, dos procedimentos para fazer o cálculo, e aí vocês ficam assim, né, todos assim com uma sensação de que não sabe a matemática, que não gosta de matemática. Bem, a professora vai mostrar na aula de hoje que existem vários meios para fazer as operações de adição. Nós vamos ver, né, hoje na nossa aula algumas estratégias, algumas, não existem só essas, existem milhares de estratégias, mas hoje a gente vai ver algumas. E aí você vai olhar, nossa, essa aqui eu gostei, essa aqui eu já sei fazer, essa aqui eu aprendi, então você pode usar essa estratégia. Ah, eu gostei dessas outras duas, é muito fácil, consegui compreender, então você pode usar as outras duas também. Então, quando a professora mostrar para vocês as estratégias, significa que você pode escolher qualquer estratégia para resolver as adições dentro de situações problemas, né? Lembrando disso, porque a ideia de juntar e de acrescentar vem das situações problemas. Hoje nós não vamos enfatizar situações problemas. Hoje nós vamos olhar apenas para os cálculos, né? Olhar para as adições e particularmente hoje na aula de hoje. Beleza? Muito bem. E para isso, a professora vai começar trazendo uma reflexão dentro de uma situação. Vamos ver aí na telinha? Então aí está, né, a situação que a gente vai parar para pensar um pouquinho. Veja lá, Roberto coleciona figurinhas. Ele já tem 457 em sua coleção. No sábado, ele ganhou 22 figurinhas brilhantes do seu avô. E comprou outras 20 comuns, né, com o dinheiro que ele ganhou da avó. Hoje, então, a pergunta para nós é essa. Quantas figurinhas ele tem agora? Bem, eu não vou resolver o problema com vocês. Eu quero que vocês observem e me digam assim, qual operação resolve? Eu tenho que fazer uma divisão, uma subtração, uma multiplicação ou uma adição? Isso, eu vou adicionar, porque se ele tinha uma certa quantidade na coleção, ganhou umas outras e comprou outras, quer dizer que aumentou. Então eu vou ter que adicionar figurinhas na coleção dele. E para adicionar, e o nome já está dizendo, né? É a adição. Então veja, essa situação que a professora trouxe para vocês aí da adição, é só para a gente lembrar a ideia, né? Que a ideia é juntar ou acrescentar quantidades, aí a gente está resolvendo as adições. Bem, mas para a gente resolver as adições e os problemas, a gente precisa de uma estratégia. O que significa a palavra estratégia? O que significa esse conceito de estratégia? Bem, a professora trouxe também escrito para vocês algumas ideias. Vamos ver? Então, a estratégia, né, é uma maneira eficaz para se chegar a um resultado. É um modelo matemático que nos permite resolver uma situação. Não existe estratégia ruim, existe sim erro estratégico, ou seja, a gente usou uma estratégia que não levou ao resultado esperado. E isso não significa que a estratégia é ruim, é apenas que ela não nos ajudou a resolver a situação. E na matemática, as estratégias surgem dos nossos pensamentos, das nossas ideias, que são retiradas daquilo que a gente já conhece. Então aí está, né, uma parte escrita assim do que significa estratégia. Então quando a gente fala em estratégia, a gente vai falar assim em pensamento. Eu vou pensar num jeito, numa maneira, né, num caminho para resolver aquela situação. E as estratégias, elas surgem daquilo que a gente já conhece. Então se eu já conheço, por exemplo, o sistema de numeração decimal, eu posso usar o conhecimento lá das ordens, das decomposições para me ajudar a fazer um cálculo? Posso, eu uso desse conhecimento, elaboro uma estratégia para resolver. Ou se eu já tenho assim uma ideia formada de que se que a professora já trabalhou, inclusive aqui nas aulas com vocês, sobre a questão da igualdade,
Se eu tiro de um lugar, se eu tiro do outro lugar, eu mantenho a igualdade. Se eu coloco num lugar, eu coloco no outro lugar, eu mantenho a igualdade, né? Ou a questão da diferença de um ponto para outro na reta. Tem todas essas ideias que a gente já vem aprendendo, já vem, né, usando aqui nas nossas aulas da matemática e até naquelas que a gente aprendeu lá na escola. Quando a gente pega esse conhecimento que a gente tem e transforma num caminho para resolver a estratégia, bom, a gente já conseguiu, né, aí elaborar uma estratégia. Agora, se ela é eficaz, a gente só vai ver se a gente conseguir lá no final a resposta, né? Bem, então hoje nós vamos ver isso. E para a gente fazer essa aula de hoje, a professora trouxe aqui uma brincadeira, né, que a gente já conhece, que é aquele quadro de localização, né, a malha quadriculada, onde tem números e letras para a gente né, pegar um par ordenado aí, né? A gente pega um par ordenado e vai escolher um robozinho. Então essa atividade que a professora trouxe para vocês, ela se chama, né, os robôs da adição. Então aqui nós temos vários robozinhos localizados, né, numa certa posição aí na malha quadriculada. Esses robozinhos, atrás deles tem um número e a gente vai escolher alguns aqui agora para trabalhar com vocês essas ideias, né, as estratégias da adição. Então a gente vai começar escolhendo 2 robozinhos e a gente vai usar uma estratégia para resolver a adição dos 2 números que estão atrás desse robozinho, tá? Então vamos pegar ali primeiro o A1, né, que é o primeiro aqui, ó. Vamos pegar o A1. O A1, vamos ver qual é o número que apareceu aqui no robozinho A1. 842. Então esse é o nosso primeiro número, 842. Agora vamos escolher outro, vamos escolher o C2. C2. Opa, C2. C2 é o número 375. Então nós temos aí 2 números, 842 e o 375. Agora a gente vai fazer um cálculo com esses 2 números. E quando a gente for fazer esse cálculo, a professora vai mostrar para vocês qual estratégia a gente vai usar. Bem, nós temos, por exemplo, lembra que a professora já falou para vocês que a gente tem que rabiscar, desenhar, colocar assim muita cor no papel para ajudar a gente a entender os conceitos? Então, agora a professora vai usar aqui umas canetas coloridas que a professora trouxe para rabiscar aqui essas ideias que a gente vai usar agora, desenho, uma ilustração numérica. Ilustração das ordens, né, da dezena, da centena, da milhar, né? Todas as ordens que a gente conhece, se a gente for precisar de todas elas. Aqui no caso são centenas, né? A professora pegou 2 números que tem centenas. Então a gente vai usar 3 ordens. Eu vou usar, né, cores e desenhos para representar essas ordens e fazer a operação, tá bom? Então, ó, a professora vai fazer e depois a professora mostra aí para vocês na telinha, tá bom? Então a professora vai escrever aqui no papel. Deixa eu colocar aqui para cá esses. Então vamos lá. Então a primeira que a gente tem ali é o número 842. Então, 842 mais 375. Então a professora colocou esse registro aqui, né? Então vai ficar lá no nosso papel esse registro, ok? Então agora a gente vai fazer aqui uns desenhos. As ordens, a gente não conhece o material dourado? Já viram, né? Vocês já devem ter visto o material dourado aqui nas nossas aulas, a professora já usou ele. Então o material dourado representa a centena pela plaquinha, né? Então a plaquinha é a centena, a barrinha é a dezena e o cubinho pequenininho é a unidade. Então a gente vai fazer esse desenho para representar essas ordens. Eu tenho aqui 842, então eu tenho 8 centenas. Então eu vou fazer um quadradinho para representar a centena. Então, um quadradinho, então vão ser 8 quadradinhos. 4, 5, 6, 7, 8. Então eu desenhei aqui 8 quadrinhos para representar a centena, 8 centenas. 4 dezenas. Bem, a dezena eu vou fazer de vermelho. Vamos colocar assim, ó. Um risquinho para representar a dezena. Então, você precisa de 4. 1, 2, 3, 4. Muito bem. E a unidade eu vou fazer de azul. Vou fazer um pontinho para representar a unidade.
Então, quantas unidades eu tenho ali? Eu tenho 2 unidades. Então, eu vou colocar 2 pontinhos para representar as unidades. Então, nossa representação do desenho, né, ficou assim. Então, os 8 quadradinhos representando a centena, 4 risquinhos representando a dezena e 2 pinguinhos representando a unidade, ok? Muito bem. Então, agora a gente vai fazer o outro número, 375, na mesma situação. 3 centenas. 1, 2, 3. 7 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. Agora eu vou agrupar, eu vou juntar. Eu vou juntar o quê, professora? Eu vou juntar aqui o que eu consigo juntar, né? Então, vejam lá. A centena eu vou juntar com a centena. Então, o 8 eu vou juntar com o 3. Por quê? Porque é a centena que eu vou juntar com centena. Sempre as unidades, as dezenas, as centenas vão ser agrupadas entre si, tá? Então, eu tenho 8. Para fechar 10, eu vou precisar de mais 2, né? Ó, 10 dezenas, 10 centenas. 10 centenas vão formar o quê? Uma milhar, né? Lembra que nós temos o cubo maior lá da milhar? Então, a professora vai desenhar aqui agora a milhar. Então, aqui está a representação na milhar, o cubo, tá? Que vai ser essas 10 centenas que a professora desenhou, tá? As 10 centenas vão representar aquela milhar lá. Então, eu agrupei todas elas. Agora, vamos agrupar as dezenas, as 4 dezenas com as 7 dezenas. Então, eu tenho aqui 2, 4, né? Aí eu vou juntar 10 também, porque quando a gente faz de 10, a gente agrupa por uma unidade maior, lembra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, até aqui eu junto as dezenas e formo a centena. Bem, lembra que sobrou uma centena aqui, que a professora não agrupou? Então, essa aqui eu vou repetir aqui embaixo. Vou repetir ela. E essa que eu agrupei as dezenas, que formou a centena. Então, a professora colocou aqui, ó, né, o agrupamento daquelas dezenas que a professora juntou. E, por último, agora eu vou juntar as unidades. 2 unidades com 5 unidades. Então, aqui, 2 e o 5. Eu vou deixar aberta porque ela não formou grupo, tá? Vou deixar assim abertinha só para a gente saber o que a professora colocou aqui. Ah, aqui sobrou a dezena, ó. Uma dezena que sobrou aqui sozinha. Então, eu vou deixar aqui o risquinho representando. E as unidades são 7, né? 5 com 2, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, que número que formou aqui? Ó, vamos ler com a professora. Com todos os agrupamentos que eu fiz. Esse vale 1000. Então, 1000, esse vale 100 cada um. 100, 200. 1200, o 10 com 7, 17. 1217. Então, aqui eu vou representar agora 1217. Então, a minha conta, que eu fiz ali com os números da inicial, fechou aqui, ó. 1217. É o resultado dessa conta da professora. Então, essa estratégia que a professora usou é a estratégia que a gente chama de ilustração numérica. Então, a professora vai colocar aqui agora, só para vocês ficarem com o registro, tá bom? Bem, então agora a gente vai pegar mais 2 robozinhos para fazer mais uma estratégia. Vamos lá? Vamos pegar o B4. Então, B4 e o C1. B4 e C1. Opa, esqueci de mostrar para vocês. Então, o B4, 593. C1, 730. Ok? Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer essa operação usando uma outra estratégia. A outra que a professora fez com vocês foi de desenho, né? Desenho numérico. Agora, a gente vai fazer uma outra estratégia, usar um outro tipo de recurso. Então,
2.293 mais 730, tá? Essa é a nossa operação. Agora a gente vai usar a estratégia da decomposição. O que é decomposição? Lembra lá que é estabelecer quanto vale cada número dentro da sua ordem? Então a gente vai estabelecer agora o valor de todos os números na ordem que ele ocupa e vai fazer a operação agora, tá? Então nós vamos começar assim. Eu tenho aqui pro 5, vou fazer também colorido, tá? 500. Que a cor ajuda a gente a visualizar. Vou fazer com azul o valor do 9, que vale 90, então é mais 90. Então, mais 90. Aí o 3, a professora vai fazer de laranja para representar a unidade. Mais 3 unidades. E isso aqui formou o primeiro número ali, que é o 593. Então, a professora vai colocar entre parênteses para indicar que é o primeiro número que a gente formou. Vamos somar agora a soma do outro número, 730. Então, vamos usar a cor vermelha para a centena, 700. E vamos fazer mais. Esse mais aqui que a professora está usando não é o mais da conta, tá? É o mais da decomposição. São coisas diferentes. É esse aqui do meio, eu vou fazer até com mais forte aqui, que é a operação que a gente está fazendo. Aqui dentro é a decomposição, tá? E o 30, né? O 3 na dezena vale 30. Então, já pegamos o valor também da unidade, porque na unidade ele é 0, então a gente não vai precisar pôr mais 0. Porque lembra que o 0 não altera a nossa soma, então não precisa colocar ele. Então, eu fiz a decomposição dos dois números. Então, a professora vai girar para vocês darem uma olhadinha aí. Então, ficou assim. Decompus o 593 e o 730, dentro aqui dos parênteses. Agora, a gente vai juntar as centenas, as dezenas e as unidades. Como a gente vai fazer isso, professor? Então, a gente vai pegar aqui, ó, o 500 e o 700. Lembra que a professora já ensinou para vocês contas assim que tem zeros? Ó, na soma, a gente pode somar, né, aqui os dois primeiros e depois soma os de trás, porque o zero não vai alterar nada, né? Então, eu vou somar primeiro os primeiros. 5 mais 7 dá quanto? 12. Então, vai ser 12. 0 mais 0 é 0 e o 0 mais 0 é 0 também. Deu 1.200, tá? Na soma das centenas. Agora, a gente vai somar as dezenas. 90 mais 30. Vamos somar os dois primeiros e depois somar o 0 atrás. 9 mais 3 dá quanto? De azul agora, né? 9 mais 3 dá 12, né? Ó, 9, 10, 11, 12. Então, dá 12 e mais 0, 0. Então, 12, 0 mais 0 é 0. Dá 120. Agora, a gente vai somar a unidade. Tem unidade aqui sozinha para juntar com esse 3? Não, né? Então, aqui eu vou somar só o 3. Tudo bem. Agora, eu já tenho toda a soma da decomposição, ó. 1.200 mais 120 mais 3. Agora, a gente junta tudo isso aqui para ter a resposta dessa operação de cima. Vamos ver lá? 1.200 mais 100 dá 1.300. 1.320. 1.320 mais 3, 1.323. Essa é a resposta da nossa operação. 1.323. Ok? Muito bem. Então, veja, essa foi uma outra estratégia que a professora usou com vocês, tá? É a estratégia da decomposição. Então, a professora já vai colocar aqui também, marcadinha aqui na nossa lousa, essa outra estratégia que a gente fez. Muito bem. Agora, a professora vai pegar outro papel aqui para a gente continuar a fazer mais uma operação. Agora, a gente vai usar um outro recurso. Vamos escolher mais dois robozinhos. Vamos ver? Vamos pegar o B3. O B3, 1.209. E vamos pegar o C3. Quanto que é o C3?
575. Então, nós temos o 1.209 e o 575 para a gente trabalhar agora. Vamos fazer a soma, então, desses números. 1.209 mais 575. Agora, a professora vai usar o recurso da reta numérica, tá? A reta numérica para ajudar a gente a fazer essa operação. Então, eu vou fazer aqui uma linha que vai representar essa minha reta. Tá? Uma linha. Vou pôr um início e vou pôr um fim nessa minha linha, né? Bem nas pontinhas aqui para poder... A gente vai trabalhar com a ideia aqui do meio agora, tá? A gente vai partir do 1.209 e vai acrescentar esse valor para ver onde que a gente chega, porque aqui no final é a nossa resposta. A nossa resposta vai estar aqui, ó, nessa localidade, nesse ponto, né? Localizado no final. A gente vai começar com o 1.209. Então, a professora vai colocar aqui 1.209, que é a representação aqui do primeiro número, tá? Agora, o que eu vou fazer, professora? Bem, a gente pode usar os recursos que a gente já conhece. O que a gente já conhece? A gente já sabe que é fácil somar números que têm dezenas inteiras, não é fácil? Por exemplo, eu vou somar 10 mais 10 mais 10, é facinho, né? A gente sabe que é 30. Agora, se eu for somar, por exemplo, 21 mais 9, que é 30 também, já fica mais complicado, a gente tem que pensar, às vezes a gente se perde nas ideias, então o que a gente vai fazer? A gente vai tentar transformar esse 1.209 numa dezena inteira. Qual que é a próxima dezena depois do 9, né? Aqui, ó, na unidade. Se eu acrescentar mais um, vai ficar 10, não vai ficar? Vai ficar 1.210, se eu acrescentar mais um aqui. Então, é isso que a professora vai fazer. Então, eu vou jogar aqui, ó, número 1, né, mais um, e vou transformar o 1.209 em 1.210. Então, olha o que a professora fez. Ok? Eu joguei mais um para transformar em 1.210, porque eu queria deixar em dezena inteira, porque a dezena inteira é mais fácil da gente andar com ela. Agora, eu tenho que, já que eu somei um, o que aconteceu aqui com esse 575? Eu já acrescentei um, então vai ficar aqui 574. Eu tenho que jogar 574 para cá agora. Como que eu vou fazer? Eu posso ir direto para o 500, professora, juntar direto 500? Posso. Então, vamos juntar direto 500. 500 é bastante, então eu vou fazer um arco bem grandão. Então, mais 500, que é esse 5 que está ali, tá? Mais 500, o quê? 1.210 mais 500. Então, eu vou somar o 5 do 500 com 2 aqui, porque é centena somando com centena. 5 mais 2 dá 7. Então, vai ficar 1.710. Olha lá como é que a professora registrou. Tá? O 1.210, eu acrescentei 500 a ele. Mas o que eu somo? 500 não é centena? Então, eu vou somar só a centena, ó, porque os outros são zero. E zero aqui não vai alterar. Então, vai ficar 1.710, ok? Agora, a professora vai juntar o quanto falta. Falta o 74, porque eu já coloquei um aqui, ó. Aqui tem 75, mas eu já coloquei um aqui. Então, falta 74. Então, a professora vai pôr 70, ó, 70 aqui, ó. Somando 70 com o 10 agora, né? Porque eu vou somar 70 aqui com a dezena com a dezena. 7 dezenas mais uma dezena dá 8 dezenas, que dá 80. Muito bem, então agora a professora vai fazer 1.780, porque eu somei 70. Vou pôr 70 ali, 80. Então aqui, ó, deixa a professora mostrar para vocês, tá? O 1.710, eu acrescentei o 70 e virou 1.780, ok? Agora a professora vai somar mais quanto? Quanto falta? Bem, eu já peguei 571. Faltam 4 para chegar no 75, então eu vou colocar mais 4. Então aqui, mais 4. Chegando, somando 1.780 mais 4, 1.784. Então, olha o valor que achamos lá no final. 1.784, somando os nossos pulos na reta, ok? Então, essa operação aqui, 1.209 mais 575, dá 1.784. Então, esse aqui é um outro recurso
que a professora trouxe para vocês, para ficar aí, né, como ideia para fazer as operações que vocês precisam fazer de adição. Então aqui a professora deixou aqui no nosso mural mais, né, ilustrado para vocês, né, vocês vão poder olhar daqui a pouquinho aí, as 3 estratégias que a gente usou para fazer as operações agora. A primeira estratégia, a segunda e a terceira estratégia, tá? Existem outras, professora? Existe. A professora vai pôr aqui rapidinho só para vocês verem, eu não vou fazer elas agora. Existe a tradicional, aquela que a gente usa, né, normalmente, aquela que a gente já conhece, que a gente já faz lá na escola, que a professora já ensinou, né? Aquela operação normal que a gente faz é a mais econômica, né? O algoritmo mais usual, né? Tem essa também. E tem outras estratégias que a gente pode inventar. Também existe estratégia que a gente pode inventar. A professora não vai mostrar todas elas porque não vai dar tempo, tá bom? Bem, meus anjos, então vocês viram aqui quantas estratégias a gente usou para montar aqui essas operações, usando, claro, né, os nossos amiguinhos aqui, ó, nos ajudaram aqui, os nossos robozinhos, escolhendo os números que eles nos trouxeram, né? E aí a gente montou algumas adições e usou algumas estratégias usando essas adições. Você gostou de alguma? Achou alguma mais familiar? Dê uma olhadinha de novo aqui nessas que a professora deixou para vocês aqui no painel, né? Vejam as 4 que estão aí. Essa aqui você já conhece, que é a mais usual. A professora trouxe mais 3 para vocês saberem, poderem utilizar também. Veja o que a professora fez aqui, ó. Aqui, aqui e aqui, a professora usou alguns modelos matemáticos. Como assim, professora? O modelo, por exemplo, das ilustrações das dezenas e centenas de unidades. É um modelo matemático usar essa ilustração, né? É um modelo matemático também usar as decomposições, porque a decomposição faz parte, né? Na verdade, essa decomposição aqui seria a mesma coisa que a ilustração, só que a ilustração está em forma de desenho. Aqui está em forma de número, né? Que a gente vai fazendo as decomposições pelas somas. E aqui é o modelo matemático da reta numérica. Então, e aqui é o normal que a gente já usa. Nessas 3 novas estratégias, a professora fez com vocês assim uma ideia, né, de usar alguns modelos de matemática que a gente já conhece, como aqueles desenhos, a decomposição, a reta numérica. Então essas são as dicas que a professora trouxe, né, das estratégias. Lembre que a professora já falou para vocês, as estratégias elas são usadas, elas vêm na nossa cabeça pelo que a gente já conhece. Então a gente já conhece o sistema de numeração, a gente pode usar os recursos do sistema de numeração, como a professora usou no desenho e na decomposição. A gente já conhece reta numérica, já conhece, né, os valores, os pontos na reta, então a gente pode pegar a reta numérica para poder fazer o cálculo, também pode. Tranquilo, não tem problema nenhum. A reta numérica nos ajuda a pensar também nessa ideia, né, das operações. Então, qual delas que você mais simpatizou, aquela que você mais gostou? Claro que a usual a professora não fez, porque a gente já tem mais familiaridade com a usual. Mas essas 3 estratégias novas, elas podem ser usadas também aí na nossa casa. Então, qual delas você mais gostou? A do desenho, da ilustração numérica? A da decomposição? A da reta numérica? Bem, qualquer uma delas que você se simpatizou ou que você entendeu melhor, pode usar, com certeza que ela vai te ajudar. E claro, a gente não pode deixar de usar o algoritmo usual também, porque ele é mais econômico. Olha quanta coisa a professora teve que fazer nas outras 3. Olha quantos desenhos eu fiz aqui, olha quantas, né, relações eu estabeleci aqui para calcular, né, por decomposição. Olha quanto tempo a gente fez aqui para descobrir, né, a quantidade aqui de pontos para a gente poder somar e chegar no final com o valor total. Então, o algoritmo usual, ele é mais econômico, ó, 9 mais 9 é 18. Sobe 1 da dezena, porque 18 tem 1 na dezena e 8 na unidade. Então, a gente acrescentou 1 lá em cima na dezena. Aí a gente soma as dezenas, né? 9 mais 1 é 10. 10 mais 0 ainda é 10. O 0 das 10 dezenas fica aqui e 1 das 10 dezenas vira uma centena. Por isso que ele vai lá para cima.
2 mais 1 é 3. 3 mais 5 é 8. Então, aqui nas centenas eu tenho 8 centenas. E 1 mais nada é 1 da unidade de milhar. Então, esse 1.299 mais 509 dá 1.808. Esse é o algoritmo tradicional que a gente já conhece, tá bom? Bem, meus anjos, então essas foram as nossas várias operações que a gente fez, né? E a professora já mostrou para vocês que a gente pode escolher qualquer uma delas. Mas uma coisa tem que ficar bem certa. Se você não gostou, não achou nenhuma interessante, não conseguiu, né, identificar, não conseguiu ainda assimilar as ideias dentro dessas 3 sugestões, eu convido você a trazer uma ideia sua, uma ideia diferente. Faz uma operação aí na sua casa, no papel, tira uma foto e coloca lá no Face, né? Publica lá no Face da Secretaria Municipal de Educação, publica também lá no Face da professora Anali, quem, né, consegue ter lá a professora no seu hall de amigos, também consegue postar na minha página e a gente vai mostrar aí outras estratégias que você aí na sua casa está fazendo e a gente vai multiplicando ideias. Vai que uma coisa que você pensou, outra pessoa nem imaginava que dava para fazer. Aí a gente vai se ajudando. Então fica aí uma dica para vocês, quem quiser fazer isso, e aí a gente vai conseguindo aí ter um campo, né, bem grande de estratégias para ajudar os nossos outros colegas, ok? Muito bem, nós estamos, né, chegando ao final da nossa aula. O que a gente tinha que fazer hoje mesmo? Vamos lembrar lá o nosso objetivo? Nós tínhamos que construir ou ampliar estratégias de cálculo para as adições. Então, foi isso que a gente fez. A gente construiu ou ampliou, né? Por que a professora falou construiu ou ampliar? Construir ou ampliar? Porque para uns é uma construção, é uma nova ideia. E para outros é apenas ampliar aquilo que ele já sabia. Então, por isso que a professora colocou esses 2 verbos, né? Construir ou ampliar as nossas estratégias para cálculos de adições, ok? E a nossa tarefa? O que a gente vai ter de tarefa? Aí a professora colocou 4 operações de adição para vocês. Eu quero que vocês efetuem essas 4 operações com diferentes estratégias. Você pode usar essas que a professora apresentou aqui na aula de hoje ou, como eu falei, inventar uma estratégia diferente desde que ela seja coerente, desde que ela responda, né, ao final daquela situação. Lembra que a professora falou que não existe estratégia ruim? Existe apenas erros estratégicos? Ou seja, se eu escolher uma estratégia que não me ajuda, ela não vai dar conta daquilo que eu preciso, né? Então é isso que a professora quer que você faça. Você vai calcular as 4 operações de diferentes maneiras, né? Você pode escolher ali para a primeira operação 2 maneiras diferentes, para a segunda, terceira e quarta outras 2 maneiras diferentes, e vai fazer aí no seu caderninho em casa, né? Tem que fazer no caderno, armar essa operação na folha e colocar embaixo as ideias das estratégias que você usou. Daí pode usar outra folha para pôr a outra operação e embaixo as estratégias que você utilizou. E existem, como eu falei para vocês, inúmeras estratégias. Você pode escolher uma, como essas que eu ensinei, ou inventar uma outra, desde que ela corresponda àquilo que você quer saber, tá bom? Ficou aí a ideia certinha da tarefa? Muito bem. Então, eu espero que vocês, né, se esforcem para fazer, porque a professora já falou para vocês que para aprender matemática, não adianta a gente copiar as coisas, porque copiando a gente não aprende. A gente tem que se esforçar, pensar, colocar as nossas ideias no papel. Aí, se tiver errado, não tem problema, porque errar faz parte do nosso processo de aprendizagem. A gente erra hoje, a gente acerta amanhã. Isso não vai ter problema. O que não dá é para deixar de fazer, para depois ficar só copiando. Isso não dá, tá bom? Senão a gente não aprende. Beleza? Combinado? Então vai lá, esforça, coloca a cabecinha para pensar, beleza? Então a gente fica por aqui, meus amores. Um beijo e até a próxima. Vem aí, Geografia. Olá, crianças! Bom dia a todos! Estamos aqui para mais uma aula de Ciências Humanas. Vamos ver qual é o objetivo da nossa aula de hoje?
Relacionar o êxodo rural com o processo de formação da sociedade brasileira. Tá, mas e o que é tudo isso? O que é êxodo rural? Nós já vamos descobrir. O tema da nossa aula é migração no Brasil, campo e cidade. E isso nós já também vamos ver. O que é migração? Migração é o deslocamento das pessoas, o movimento das pessoas de entrar e sair em uma região, em uma cidade, em um estado ou em outro país. Quais são os conceitos básicos que nós precisamos saber quando nós falamos de migração? São esses dois aqui: imigração e emigração. Quando nós falamos de imigração ou imigrante, é uma pessoa que está entrando no país, na cidade, no estado ou na região. Quando nós falamos de emigração ou emigrante, é a pessoa que está saindo. Vamos imaginar lá, como nós já vimos em outras aulas de história, lá na época que o Brasil foi descoberto, muitos imigrantes portugueses vieram para cá. Então aqui no Brasil eles eram o quê? Imigrantes, porque eles estavam entrando. Quando eles estavam saindo lá de Portugal, eles eram emigrantes, porque de Portugal eles estavam saindo. Mas nós já vamos ver essas definições um pouquinho mais para frente. Existem várias coisas que fazem com que varie, que modifique essa migração. Quais são elas? Deslocamentos internos dentro do próprio país ou da própria região, externos, que são para fora do país, de um país para o outro. Então, migração interna dentro do país, externa para fora, para outro país. Que também que vai influenciar o tempo. Se eu for apenas passear em algum lugar, eu não vou ser um imigrante, eu vou ser um turista. Eu só vou ser um imigrante se eu estiver indo para morar naquele lugar, mesmo que seja por poucos meses, poucos dias ou então por muito tempo. E a forma como ocorre a migração? Se eu vou para outro país, para um outro estado, porque eu quero, então eu arranjei um emprego em outra cidade, arranjei um emprego em outro país. Ou se eu estou indo forçado. Lá naquela época que existia a guerra, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas fugiram dos seus países, então foi uma migração forçada. Existem vários tipos de migrações, que elas acontecem por diversos motivos. E é isso que nós vamos ver agora. Aqui eu trouxe para vocês um jogo. Esse jogo, olha o nome dele aqui, é um jogo do bingo. Mas ele vai ser um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados. Quando a gente vai participar do bingo, apenas gira um número lá, pega um númerozinho e a gente marca na cartela. Esse nosso bingo vai ser um pouquinho diferente. É claro que ele tem os números, mas nós vamos ter algumas definições escondidas nesses números. E essas bexigas aqui, para que servem? Ah, vocês já vão descobrir. Primeiro de tudo, vou pedir para vocês que vocês peguem um papel. Eu trouxe aqui um papel sulfite cortado na metade, mas vocês podem pegar uma folha de caderno, qualquer papel que vocês tenham em casa, mas que a folha não esteja escrita, né? Para isso, então, vocês pegam a folha, cortam no meio com a régua. Ah, professora, eu quero fazer com a folha inteira. Pode fazer. Pode fazer na folha do caderno mesmo, sem arrancar do caderno? Pode também. Quem for fazer na folha solta, primeira coisa que vai fazer, vai pegar esta folhinha aqui e vai dobrar ao meio. Olha só. Dobra ao meio uma vez, certo? Já trouxe uma aqui facilitada para vocês. Dobrou uma vez ao meio e daí dobra de novo ao meio, olha só. Ficou um pouquinho menor. E vai dobrar mais uma vez. Ficou bem pequenininho. Para que eu faço isso? Para ficar a marcação, para ficar o vinco ali, certo? Olha só, ficou tudo marcadinho os quadradinhos. Estão vendo aqui?
Depois que ficou todo marcadinho os quadradinhos, vocês vão pegar uma caneta, uma canetinha, um lápis de cor e vão passar, pode ser com a régua para ficar mais bonito, ou então pode ser a mão livre. E vai passando em cima de cada uma das marquinhas. Vão ficar 8 quadradinhos. Vou esperar um pouquinho para vocês fazerem. Com capricho e muita atenção. Tenho certeza que vocês já fizeram. Ficou muito bonito, não ficou? Mas só assim que nós vamos fazer o bingo? Não. O que nós vamos fazer? Nesses 8 espacinhos que ficaram, em um deles, eu coloquei aqui no primeiro, olha. Eu escrevi bingo. Mas vocês podem escrever em qualquer um deles. Em qual vocês quiserem. Não pode copiar os meus números, então eu vou até esconder. Vocês vão escolher agora... Desses 12 números, olha, no primeiro quadradinho ou em qualquer um deles, vocês escreveram a palavrinha bingo. Todo mundo vai fazer, todos participando da aula. Num quadradinho colocou bingo. Agora, nos outros quadradinhos, o que vocês fazem? Escolhem alguns desses números. Lá no papelzinho de vocês, nós vamos ter 7 espaços sobrando. Então, agora vocês fazem o quê? Escolhem alguns desses números, assim, um em cada quadradinho. Vejam, aqui eu tenho uma cartela e aqui eu tenho mais uma, olha, são 2 cartelas que eu tenho aqui, com números variados. Qualquer um desses aqui nós podemos escolher. Por que é que eu tenho 2 cartelas? Porque uma é da Ana Júlia e a outra cartela é do Nicolas. Olha só. E como é que nós vamos marcar este bingo? Ao invés de nós marcarmos com uma pecinha, nós fazemos o quê? Quando sair a resposta aqui, eu escrevo essa resposta no quadradinho correspondente ao número. Quem preencher toda a cartela primeiro é porque ganhou o bingo. Vamos lá? Quem não terminou de fazer a cartela ainda, tenho certeza que vai dar tempo e vai fazendo. Vamos sortear o primeiro número. Opa, sorteei aqui. Ele é bem pequenininho, não sei se vai aparecer para vocês. Olha, número 9. Vamos ver onde é que está o número 9? Vou deixar aqui. Então, vamos ver aqui, é o 6... 9, eu acho que é essa marrom aqui? Não, essa é 3. Essa aqui. Vou tirar, não vou tirar. Acho que eu vou tirar daqui, para ficar mais fácil. E agora, vamos ver o que tem aqui dentro. Ai, cuidado com o susto, eu que me assustei. Então, vamos lá, vou colocar aqui de volta. Aqui dentro tem um papelzinho que diz assim: deixar a cidade para viver no campo. Essa é uma definição de um dos tipos de migração. Deixar a cidade para viver no campo. Que número que nós tínhamos sorteado mesmo? O 9. Então vamos ver aqui. Qual é a resposta dessa pergunta? A resposta dessa pergunta é migração urbana rural. Então, deixar a cidade para viver no campo é a migração urbana rural. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos ver se a Ana Júlia ou o Nicolas tem o número 9. Ah, aqui nós vamos ter, o Nicolas tem o número 9. Então, eu vou escrever aqui, migração urbana rural. Olha só. Urbana rural. Isso vocês fazem também na cartela de vocês. Só o Nicolas que tem o número 9. Entenderam como é que vai funcionar? Mais um número então. Pronto, vamos ver qual é. Ele é pequenininho. Número 11. Ótimo, número 11. Vamos ver onde é que está. O número 11 vai ser esse aqui embaixo. Deixa eu ver, isto mesmo. Vamos lá, vamos ver se eu não me assusto agora. Ixi, o papelzinho voou longe. Deixa eu pegar aqui.
Ótimo. Então vamos lá, mudança de uma cidade para outra, número 11. Então vamos lá ver qual é a resposta. 11, mudança de uma cidade para outra. Olha, a resposta é a migração urbana. Vamos ver quem é que tem o número 11. Ah, e o Nicolas de novo. O Nicolas está com muita sorte. Então, migração urbana. Vamos lá para o próximo número. Vamos rodar aqui. Pronto, saiu o número. Número 5. Joia, número 5. Vamos ver onde é que está o número 5. Ah, o número 5 é esse aqui, ó. Vamos tirar o número 5 e vamos estourar. Tomara que o papelzinho não voe muito longe, né? Tentar segurar ele aqui. Ah, consegui. Número 5. Colocar aqui de volta. Olha lá a pergunta. Saída do campo para a cidade. Saída do campo para a cidade? Já apareceu alguma coisa parecida aqui. Número 5, saída do campo para a cidade. Nós chamamos de migração rural urbana. Saída do campo para a cidade. Número 5, agora quem tem é a Ana Júlia. Escrevemos como rural urbana. Joia. Próximo. Próximo número é o número 4. Conseguem ver? Opa, ele é bem pequenininho. Olha, número 4. Vamos ver onde é que está o número 4. O número 4 está aqui. Isto. Vamos lá. Pegar o alfinete e vou estourar. Opa. Consegui segurar também, senão sai voando aqui no meio da sala. Olha lá a pergunta do número 4. Essa é bem grande. Processo de migração em massa da população do campo para as cidades. Fenômeno que costuma ocorrer em um período de tempo considerado curto, como o prazo de algumas décadas. Então, migração em massa. Vamos ver qual será a resposta. Vou colocar isso aqui no cantinho para não me confundir. Número 4, olha só a resposta: migração em massa de pessoas do campo para a cidade. Olha só, esta palavra apareceu lá no tema da nossa aula. Êxodo rural, migração em massa das pessoas do campo para a cidade. Por que essas pessoas vão? Principalmente à procura de melhores empregos. Número 4, aqui ó, o Nicolas tem. Então vou escrever. Êxodo rural. Próximo. Vamos lá. Ih, não está pegando nenhuma bolinha, deu certo. Agora foi o número 10. Olha só, número 10. Vamos ver onde é que está o número 10. Acho que é esse daqui. Vamos ver qual é a pergunta que tem aqui no número 10. Ui, continua me assustando. Cai, estoura a bexiga e eu me assusto. Vamos lá. Próxima pergunta. Deslocamento de uma área agrícola para outra. Deslocamento de uma área agrícola para outra. Que número que é mesmo? 10, né? Isso, número 10. Está aqui a resposta, de uma área agrícola para outra. Olha só. Migração rural. Vamos ver quem dos dois vai marcar. Os dois vão marcar. Tanto Nicolas quanto Ana Júlia.
Vocês vão escrevendo lá também o nome da migração para ver quem é que vai terminar o bingo antes. Quem é que vai ganhar. Pronto, os dois marcaram. Vamos lá agora para o próximo número. Vamos sortear aqui. Olha lá, outro número. Número 12. Olha só, número 12. Onde está a bexiga do número 12? Essa aqui? Isto, é essa aqui. Fica de costas, eu não enxergo, né? Essa bem bonitinha, que dó de estourar essa bexiga. Vamos lá. Opa, está aqui, número 12. Colocar esse de volta. Então, vamos lá. Migração de boias frias. Os boias frias são aquelas pessoas que vão para o campo para ajudar na agricultura. Eles são chamados de boias frias porque eles levam a comida de manhã e vão comer só na hora do almoço, então ela já esfriou. Número 12. Como se chama a migração dos boias frias? Olha só. Migração sazonal. Por que sazonal? Porque eles vão e ficam morando no campo alguns meses, algumas épocas do ano. Então, olha só, a Ana Júlia tem o número 12. Vamos ver se o Nicolas tem também. E o Nicolas não tem. Vamos continuar lá. Próximo número. Número 8. Olha só, número 8. Vamos ver a pergunta do número 8. Qual é? Aqui, número 8. Isso eu peguei certo. Vamos estourar lá. Ixi, caiu. Vou ter que pedir para alguém me alcançar. O número 8 que foi bem longe de mim. Se eu for pular aqui por cima, eu não vou conseguir. Obrigada. Vamos lá. Número 8. Migração diária, que acontece um dia só. Vai num dia, volta. Vai de manhã e volta. Vai à tarde e volta. Então, é número 8, migração diária. Como é o nome da migração diária? Olha só, migração pendular. Por que pendular? Porque lembra um pêndulo que vai e volta, vai e volta. Então, a Ana Júlia tem migração pendular e o Nicolas não. Continuando lá. Olha só, uma outra bolinha com outro número. Número 2. Vamos ver qual é a pergunta do número 2? Já estão quase acabando aqui os balões e ninguém ainda conseguiu terminar. Número 2. Vamos ver a pergunta. Opa! Número 2. Vamos lá. Movimento de entrada de pessoas em um determinado lugar. Lembra que eu falei para vocês no comecinho da aula? Entrada. Como é que se chama? Quando a pessoa está entrando em um país ou em uma região, nós chamamos de imigração. Ótimo. Número 2. Imigração. Joia. A Ana Júlia tem e o Nicolas ainda não. Olha só, a Ana Júlia falta só 2 para ela terminar. Eu acho que ela vai ganhar, será? Vamos ver. Próximo número, número 7. Vamos ver qual é a pergunta. Aqui, número 7. Isto. Vamos estourar o balão. Ficou escondidinho aqui dentro. Vamos ver qual é a pergunta. Deslocamento dentro de uma mesma região. Quando as pessoas se movimentam dentro de uma mesma região. Na região sul, na região norte e assim vai. Vamos ver qual é? Qual foi o número mesmo? Número 7, né? Olha só. Migração intra-regional, que é dentro de uma mesma região. Intra-regional, número 7. Ah, agora quem acertou foi o
Nicolas, vou colocar aqui. Intra-regional. Agora, vamos lá, está quase no fim. E nenhum dos dois bateu ainda. Próximo número, número 3. Olha só, número 3. Vamos ver qual é a pergunta. Essa marronzinha aqui. Ih, olha, não estourou? Opa, agora estourou. Só fez um buraquinho e não estourou. Número 3. Olha só a pergunta. Movimento de saída de pessoas de um determinado lugar. Saída. Nós também já vimos isso no comecinho da aula. Olha só a resposta. Emigração. Muito bem. Emigração. Número 3, aqui. Emigração. É a saída de pessoas. Saiu um pouquinho para lá, mas não tem problema. Se sair o número 1, o Nicolas vai ganhar. Vamos ver? Tem duas bolinhas aqui e elas não querem entrar no buraquinho. Pronto. Número... E olha lá. Número 1. Vamos ver qual é a pergunta do número 1. Está aqui no cantinho. Opa! Número 1, vamos ver a pergunta. Deslocamento populacional pelo espaço geográfico quando as pessoas saem em busca de alimentos, água e abrigo. Vamos ver qual é a resposta? Migração. Eu falei também lá no comecinho da aula. Deslocamento das pessoas, o movimento de entrada e saída de várias regiões. Aqui, número 1, migração. Para a Ana Júlia e, como eu falei, o Nicolas ganhou. Aí em casa, alguém de vocês conseguiu marcar a cartela? Conseguiu preencher a cartela antes do Nicolas? Conseguiram acertar todas as respostas? Aqui ainda tem uma resposta e uma pergunta. Vamos estourá-la só para nós sabermos qual é? Olha, também só furou a bexiga. Epa, caiu de novo, saiu voando meu papelzinho. Vou ter que pedir ajuda de novo. Vamos lá. Mudança de uma região para outra. E a resposta vai ser o número 6, que foi o último que sobrou. Migração interregional. Então aqui hoje nós aprendemos todos os tipos de migração, lembrando que o êxodo rural é a saída de onde? Do campo para a cidade. Por que as pessoas saem do campo para a cidade? Em busca de melhores condições de vida. Espero que todos vocês estejam fazendo as tarefas que as professoras estão solicitando. Tirem fotos das tarefas e mandem aqui para nós. Tirem foto da cartela de bingo de vocês e mandem aqui para nós. Combinado? Espero que vocês tenham aprendido pelo menos um pouquinho e até a próxima aula. Tchau para vocês!